Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 5. Nós vamos ler do verso 5 ao verso 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 12. Atos, capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém, amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor nosso Deus, Pai bendito e amado, na Tua presença estamos e clamamos, pedimos nesse instante que a Tua palavra possa ser pregada, que ela possa falar ao nosso coração, que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento e aplique as verdades da Tua palavra na nossa vida. Nós precisamos, ó Deus, da Tua instrução. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Vem trazer iluminação para a nossa vida. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Meus amados irmãos, nas nossas exposições matinais no livro de Atos, nós já caminhamos alguns episódios, algumas situações, alguns momentos que eu diria extremamente marcantes na vida da igreja. O livro de Atos ele é o segundo livro escrito por Lucas, dando sequência ao seu primeiro livro, que é o Evangelho. O livro de Atos narra a partir da ascensão do Senhor Jesus, quando ele é assunto aos céus, quando ele sobe aos céus. De forma muito marcante, nós encontramos aqui o relato também da descida do Espírito Santo. É uma nova dispensação, é um novo momento, é uma nova situação onde o Espírito Santo se mostra, onde o Espírito Santo age de uma forma mais intensa, de uma forma mais abundante na vida da igreja. Isso, inclusive, já está posto diante de nós nos versículos que nós acabamos de ler. Mas apenas para contextualizar o momento em que estamos aqui discorrendo nesse versículo, né? Um instante que nós vamos refletir nesta manhã. Lembre-se, o Espírito Santo havia descido sobre a igreja do Senhor Jesus, cerca de 120 pessoas estavam reunidas, lembro desse momento. Alguns começaram ali a duvidar, a questionar o que estava acontecendo. Por quê? Porque os discípulos, eles falaram em outros idiomas, em idiomas que não eram os seus idiomas costumeiros, não eram as línguas que eles falavam. E ali existiam medos, persas, romanos, gente de várias cidades, de várias nações do mundo à época, e cada um ouviu falar na sua própria língua, no seu próprio vernáculo, no seu próprio idioma. Isso suscitou dúvida. Alguns disseram: olha, essa turma aí, esse pessoal está embriagado.
a oportunidade então surgida para que Pedro pregasse. E Pedro pregou um sermão, nós analisamos e avaliamos isso. Na realidade, até agora nós temos nos deparado com essa realidade, Pedro sempre pregando e anunciando o Evangelho, e ali cerca de 3.000 pessoas entregaram a sua vida a Cristo, foram transformadas pela mensagem do Evangelho. E as perseguições, então, elas se intensificam. Veja, é proporcional à medida que a perseguição crescia, proporcionalmente, de forma antagônica, a ação do Espírito Santo de Deus agia na igreja e crescia na igreja também, e mais vidas eram tocadas e transformadas pela mensagem do Evangelho. Isso já nos dá aqui uma dica do primeiro ponto que eu gostaria de destacar nesse texto. E eu já começo falando sobre ele. O poder de Deus, ele não pode ser contido. O poder de Deus não pode ser restringido por quem quer que seja nesse mundo, nessa terra. O poder de Deus não está sujeito ao poder das autoridades. E veja, irmãos, olhando a linha do tempo aí, das ações, nós vamos ver o recrudescimento das perseguições, nós vamos ver a violência das perseguições e, ao mesmo tempo, nós vamos ver a igreja crescendo, nós vamos ver a igreja avançando. Os poderosos malucos, os poderosos angustiados, querendo conter aquele negócio que crescia, chamado igreja, querendo destruir a Cristo. Cristo foi crucificado, os discípulos estão sendo perseguidos, mas absolutamente nenhuma ação humana é capaz de conter o poder de Deus. E essa lição precisa estar muito bem assentada e sedimentada no nosso coração e na nossa mente. Principalmente, eu falo isso, nos dias de hoje e doravante, porque acredito eu, nós haveremos de enfrentar mais para frente, intensificando-se também, dificuldades com relação à nossa fé, dificuldades com relação à liberdade que nós vamos ter de expressar a nossa fé, de expressar aquilo que nós acreditamos. Mais uma vez, então, o apóstolo Pedro prega. O contexto agora eles haviam, promovido a cura de um homem. Lembra, não tenho prata nem ouro, mas o que temos nós te oferecemos, e é o poder de Deus. Aquele homem que era coxo de nascença é transformado. Isso gera uma dificuldade entre as autoridades judaicas da época. O versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 4 vai dizer então que eles foram colocados no cárcere, mas como era tarde para que o sinédrio se reunisse, eles então deixaram para resolver o problema no outro dia. E o texto que nós lemos é exatamente esse outro dia, porque o texto começa dizendo assim: no dia seguinte, e eu peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas. Veja, irmãos, nós temos aqui o relato então daqueles que eram a cúpula do poder político e religioso em Jerusalém naquele momento. Nós estamos falando, se nós pudéssemos dizer assim, do comitê executivo do Sinédrio, que já era um conselho muito forte, um conselho poderoso, um conselho influente, um conselho que ditava muitas regras e muitas normas. Mas nós estamos falando dos principais que fazem parte do Sinédrio. O próprio apóstolo Pedro vai dizer isso, vai chamá-los de principais, principais autoridades, autoridades do povo, autoridades dentre os anciãos ou os próprios anciãos. Lembrando que aqui a idade é posto, Você tem uma cultura onde a velhice não é menosprezada, como no nosso caso, que a gente tem dificuldade até de usar o termo velho, porque passa até a ideia de um xingamento, alguma coisa nesse sentido. Quem vai lidar com a palavra, a Dijane
disse assim, do André ao mais, aí vem o velho na cabeça, mas você se segura e acontece com ela, acontece comigo, acontece com todos nós, porque a nossa cultura, e isso está impregnado na gente, está entranhado na gente, é difícil a gente lutar contra isso. Traz-nos a ideia de que a velhice, ou chamar e usar o termo velhice é usar um termo pejorativo, e você fica tentando usar outras falas, né? Melhor idade, coisas dessa natureza. Obviamente que numa cultura, àquela época, e a cultura judaica tem muito isso, o ancião ele era alguém respeitado. Então nós estamos falando aqui de homens que tinham o poder político, homens que tinham o poder do conhecimento. Veja, o texto diz que estavam presentes ali anciãos, então eu estou lidando com aqueles que culturalmente tinham uma força muito grande. O texto diz que estavam presentes os escribas. Os escribas eram os mais estudiosos. Os escribas, eles representam de alguma forma aqui a academia, né? Os homens que liam os profetas, que copiavam os pergaminhos, que copiavam os textos, que conheciam com profundidade a língua hebraica. Mas o texto fala também das autoridades e cita aqui alguns nomes. Eu faço só um parênteses chamando a atenção de que a gente já vê aqui um sincretismo muito grande, porque você tem nomes gregos e romanos aplicados a lideranças judaicas, não é? Mas, fechando parêntese, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Nós estamos falando de gente que tinha pedigree. Os irmãos estão entendendo, não? Nós estamos falando de gente que tinha poder, nós estamos falando de gente que tinha autoridade. Mas o primeiro ponto que eu destaquei para os irmãos nessa manhã foi justamente esse: nenhum poder humano é capaz de conter o poder de Deus. E quando nós falamos sobre a palavra da cruz, quando nós falamos sobre a mensagem do Evangelho, e era isso que estava acontecendo naquele momento, Pedro estava pregando, Pedro havia curado aquele homem coxo de nascença, mas ele estava pregando também, pregando o quê? Ele estava pregando a mensagem da cruz. Ele estava falando do Cristo que foi morto, mas que foi ressurreto. A dificuldade deles, por exemplo, era com o tema da ressurreição, porque dentre o sinédrio tinham, por exemplo, os saduceus que eram contrários à ideia da ressurreição, eles não aceitavam a ressurreição. Você está mexendo de alguma forma com os alicerces, você está mexendo de alguma forma com a crença daquele povo, você de alguma forma está colocando em xeque o poder daquele povo, e eles estão ali angustiados e tentando conter essa igreja que está no início, conter essa pregação. Eu imagino que passa na cabeça desses homens, ou passava na cabeça desses homens, a seguinte ideia: olha, nós já crucificamos a Cristo, nós já crucificamos o principal, nós já matamos aquele que era o mais importante, nós pensávamos que essa coisa ia parar, nós pensávamos que essa mensagem ia parar. Mas veja, meus amados irmãos, mesmo respirando ameaças, mesmo os poderes humanos tentando restringir a palavra, restringir a pregação, restringir o anúncio do Evangelho, esse Evangelho continua sendo pregado, esse Evangelho continua sendo anunciado, e esse Evangelho era, é e sempre será, até o dia em que o Senhor Jesus voltar, o poder de Deus manifesto aqui nessa terra. E contra o poder de Deus não existe poder humano que possa se contrapor. Nós precisamos compreender isso, irmãos. Às vezes nós nos colocamos muito covardemente em determinadas situações. Veja o que diz a palavra: o Espírito que nos foi dado não foi espírito de covardia. Obviamente que tem a moderação, a sabedoria, mas o texto bíblico diz que o Espírito que nos foi dado foi o Espírito de poder. A igreja carrega a mensagem mais poderosa que o mundo já teve conhecimento. Você, ao abrir a sua boca
e falar do amor de Cristo, e falar daquele que foi crucificado, e falar daquele que ressurgiu dentre os mortos, você está, através dos seus lábios, proferindo a mensagem mais poderosa que o mundo já conheceu. E uma mensagem que não pode ser destruída. E uma mensagem que não pode ser contida porque é o poder de Deus. Veja, inclusive, a ignorância aqui revelada desses homens. Porque, e eu comecei aqui tratando do poder porque ao interrogar os discípulos, os apóstolos ali, eles perguntam, né? Versículo 7, veja aí a metade para o final do versículo 7, com que poder? Em nome de quem fizeste isso? Com que poder? Meus amados irmãos, eu pergunto, qual era o poder possível para fazer um coxo de nascença voltar a andar imediatamente, se não o poder de Deus? Então essa é uma pergunta que revela ou muita ignorância ou muita má fé desses homens. Porque não existia naquele momento, na história ali presente, circunscrita a Jerusalém, primeiros anos, né, do primeiro século depois de Cristo, não existia nenhuma tecnologia, não existia nenhum poder, não existia ninguém que fosse capaz de fazer o que os discípulos ali fizeram em nome do Senhor Jesus. Eu vou mais além. Até hoje, 2000 anos depois, com todo o avanço das ciências médicas, com toda a tecnologia que nós temos. Quem gosta aí das novas tecnologias, vai lá ler sobre medicina de precisão, coisas fantásticas estão acontecendo nesse campo, avanços impressionantes. Há um tempo atrás, depois do diagnóstico do meu cunhado Zé Carlos, a gente lendo, estudando um pouco sobre câncer, né, no cérebro e operação, e tudo mais, eu me deparei com uma situação que eu não conhecia, né, de um rapaz que foi operado. Eu não sei se foi para tirar o tumor, alguma coisa, geralmente é isso mesmo. E ele foi operado e no meio da operação botaram ele para tocar. Ele estava acordado, tocando, e o pessoal com a cabeça dele aberta, tirando lá Porque a ideia é ver se os movimentos não vão ser afetados, porque dependendo da região, você compromete, né? O cognitivo, o motor, enfim. Irmãos, a gente para pensar, não é uma coisa fantástica? Eu acho isso simplesmente fantástico. Que tecnologia, que capacidade, não é? Que inteligência que Deus deu ao homem. Como a graça comum de Deus nos atinge de forma impressionante. Mas hoje ninguém é capaz de chegar na rua ou em qualquer lugar, ver alguém coxo de nascença e dizer assim, levanta, anda imediatamente. Nem hoje nós temos esse poder. Nem hoje nós temos essa tecnologia. E esses homens aqui, autoridades, homens que conheciam, eu estou falando dos escribas que copiavam a Torá, que copiavam os profetas, homens que copiaram a história, que conheciam a história de Moisés, por exemplo, quando foi liberto da mão de Faraó. Será que eles não conheciam o poder de Deus? Será que eles não tinham convicção de que Deus podia fazer isso? É por isso que ou é muita ignorância, ou é muita má fé. Uma coisa é verdade, alguém que faz isso, de fato tem poder para fazer, mas eles interrogam os discípulos com o objetivo não de conhecer o poder, mas o objetivo aqui é de calar, o objetivo aqui é de conter, o objetivo aqui é de dizer para eles, olha, vocês não têm autoridade, as autoridades constituídas aqui somos nós, vocês não têm autoridade para isso, em nome de quem? Ou seja, com que autoridade vocês estão pregando o que vocês estão pregando, com que autoridade vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo, porque as autoridades aqui somos nós. É como se eles estivessem dizendo assim, a gente não permitiu, você não tinha licença para isso, você passou lá no setor público do Estado que ia dar licença para curar, para orar,
para pregar o evangelho. É o poder do Estado querendo conter, querendo dominar. Meus amados irmãos, as autoridades que de fato e de verdade não conhecem a Deus, ainda não têm também o conhecimento que todo poder emana de Deus. Nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente. Todo poder não emana das autoridades, não emana do povo, não emana de quem quer que seja. Todo poder emana de Deus. É Ele o dono do poder. É Ele quem distribui o poder. Não existe autoridade constituída que não seja da vontade de Deus. É assim que nos ensina a palavra ou não? É assim que nos ensina a Bíblia ou não? Os irmãos percebem que nessa minha abordagem, às vezes a gente está dando ouvidos a outras ideias e abandonando os princípios da palavra de Deus e abandonando os conceitos da palavra de Deus para a nossa vida. Um cristão verdadeiro vai entender isso. E Pedro, João, os demais apóstolos, os demais discípulos compreenderam isso. Eles vão ser açoitados, eles vão ser ameaçados e eles no final vão dizer: importa antes obedecer a Deus ou aos homens? Essa pergunta, que é retórica, que tem como objetivo despertar naquelas autoridades apenas a ideia de que, olha, entre Deus e o Sinédrio, entre Deus e o sumo sacerdote, entre Deus e qualquer outra autoridade humana, nós obedecemos a Deus, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, porque não existe autoridade que não venha dele, e toda autoridade desta terra está submetida a Deus, mesmo que pense que não está. Até aqueles que estão fazendo o mal, até aqueles que estão agindo de forma equivocada, eles estão fazendo embaixo de uma licença, de uma autoridade que Deus permitiu que eles tivessem. Deus usou Dario, Deus usou Nabucodonosor, Deus usou grandes outros personagens da história, muitas vezes até para afligir o seu povo, para despertar no seu povo a necessidade de buscar mais a Deus, de se converter dos seus maus caminhos, de orar, de buscar ao Senhor e de pedir: Senhor, sara a nossa terra. Às vezes nós não imaginamos que Deus possa agir dessa forma, mas Deus age. Sabe por que Deus age? Porque Ele é o Todo-Poderoso e não há poder que possa conter o poder de Deus. E aí, meus amados irmãos, isso ao mesmo tempo que aguça a minha mente e traz temor ao meu coração em seguir e em sempre querer fazer a vontade de Deus, isso também traz tranquilidade à minha vida. Sabe por que traz tranquilidade à minha vida? Porque no mundo que nós vivemos, existem forças malignas. Sabia disso? No mundo em que nós vivemos, existem demônios. No mundo em que nós vivemos, existem forças das trevas. No mundo em que nós vivemos, existe o pecado que nos assedia. No mundo em que nós vivemos, porque a nossa natureza é caída, porque a humanidade desobedeceu a Deus, existem forças que são e que se colocam contrárias à vontade de Deus, mas eu tenho uma certa tranquilidade no meu coração, porque eu sei. Eu tenho convicção, quando eu olho para esse texto, quando eu olho para a história da revelação de Deus, quando eu olho para a história das missões, quando eu olho para a história das nações perseguidas e da igreja perseguida, eu tenho a convicção de que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Eu tenho a convicção e a minha fé é reavivada na certeza e na convicção de que se Deus é por nós, não há quem possa lutar contra o nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso e nesta terra, neste mundo, não há poder que possa se contrapor ao Todo-Poderoso. E louvado seja o nome do Senhor por isso. No momento da angústia, meu irmão, ore e peça o poder de Deus na sua vida. Peça para que Deus haja com poder e graça lá dentro da sua casa.
lá dentro da sua família, lá naquela situação que você está enfrentando, talvez no trabalho, sei lá, as lutas que nós temos. Nós somos servos de Deus, nós vamos enfrentar essas lutas, mas nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus age no nosso meio. O texto diz que Pedro estava cheio do Espírito Santo de Deus. A expressão é clara no texto bíblico, que Pedro cheio do Espírito Santo, versículo 8, então, Pedro cheio do Espírito Santo, é a prova que o Espírito Santo de Deus havia de fato descido. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 4, versículo 8. O poder do Espírito Santo de Deus está posto. Pedro cheio do poder. A primeira observação então é essa. Essa mensagem da cruz, ela é o poder de Deus. E esse poder não pode ser contido, não pode ser destruído pelos poderes humanos. Na realidade, meus amados irmãos, os homens mataram o Senhor Jesus. E o poder de Deus fez com que ele ressurgisse dentre os mortos. Está aqui a comparação clara, inequívoca, que nem a morte é capaz de conter o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que nós cantamos, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Nós não servimos a um Deus fraco. Nós não servimos a um pedaço de madeira, nós não servimos a um pedaço de gesso, nós somos servos do Deus vivo e verdadeiro, que tem poder e que mostra o seu poder, e um poder que não pode ser contido, um poder que é revelado dia a dia na nossa vida e na vida da igreja. Mas sabe uma coisa também que me chama a atenção nessa história? Falando mais um pouco sobre esse poder, o poder da mensagem da cruz, é que esse poder ele se revela a partir do momento que ele transforma vidas e corações. Ele é poder porque ele transforma e é capaz de transformar. Obviamente que a primeira transformação que salta aqui aos nossos olhos é a transformação do coxo. Eu já falei sobre isso. Alguém que tinha uma deficiência de nascença, que não havia poder neste mundo capaz de transformar a sua vida, e ele teve a sua vida transformada. E lembrando, a sua vida foi transformada no que diz respeito à parte externa e no que diz respeito à parte interna. Mas a transformação também aqui é vista na vida do apóstolo Pedro. Vocês pararam para refletir e para perceber aqui como Pedro está ousado? Tente imaginar o seguinte: ele não está diante de qualquer pessoa. Ele está diante de homens que podiam matá-lo, de homens que podiam condená-lo à crucificação, como fizeram com Cristo. Esses mesmos personagens, alguns deles, estavam presentes naquela ridícula encenação, judicial, que condenou o Senhor Jesus. Eu digo ridícula porque o Senhor Jesus não era culpado de absolutamente nada. Mas, obviamente, para nós é uma bênção, porque ele precisava morrer para que nós fôssemos salvos. Mas, estritamente do ponto jurídico, esses homens estavam lá. Esses homens estavam pedindo solta Barrabás, esses homens estavam acusando o Senhor Jesus. Pedro sabia que, da mesma forma que Cristo foi crucificado, ele também poderia ser crucificado. Tanto Pedro sabia que logo depois da crucificação, o que foi que Pedro fez? Vocês lembram? Por 3 vezes. Fica mais fácil agora. Tem um galo cantando, para melhorar ainda mais. As pistas. Se você errar essa agora, não tem condições. Vamos voltar para o departamento infantil para a gente voltar a estudar a Bíblia. O que foi que Pedro fez logo depois da crucificação? Negou. Por que ele negou? Medo, covardia. Aí o Espírito Santo de Deus desceu. E agora não é o espírito de covardia,
É o espírito de quê? De poder, de ousadia, de intrepidez. Eu olho essa cena, eu vejo Pedro, um pescador, diante daqueles que, por exemplo, dos escribas, representavam a nata da academia. Os escribas, irmãos, eram os pós-doc. Os caras tinham carteirada, se quisesse dar. Tinha carteira para apresentar. Estão entendendo, não? E um pescador está ali, diante das autoridades políticas e judiciárias. Ele podia sofrer um mandato de busca e apreensão em qualquer momento. Ele não ia ter o celular apreendido para ver as trocas de mensagens que ele estava tendo com os demais apóstolos, porque não tinha celular naquela época. Mas aqueles homens têm o poder de destruir Pedro, se eles quisessem. E eles já mostraram que era capaz de fazer isso, porque Cristo havia sido crucificado. E Pedro sentiu isso na pele, porque lá atrás, Pedro, de forma covarde, negou a Cristo. Mas nós olhamos para esse texto e nós vemos agora aqui um Pedro ousado. Nós vemos aqui um Pedro destemido. Medo de quê? Da morte? Nada pode me separar do amor de Cristo, nem a morte. Então por que ter medo da morte? O que é a morte para um cristão? Senão a certeza de que estaremos no lugar incomparavelmente melhor do que esse. O que é a morte para o cristão, senão deixar para trás toda a desgraça dessa natureza e desse mundo caído? As doenças, as guerras, o pecado, a promiscuidade, acabou. Nós agora vamos viver uma nova vida na presença do Senhor Jesus. Pedro não tem mais medo. Pedro não tem mais medo daquelas autoridades, porque ele sabe que acima daquelas autoridades está Deus. O Deus que fez com que Cristo fosse ressurreto dentre os mortos. Ele sabe que nem a morte é capaz de conter o poder de Deus. Os irmãos percebem? E para além disso, Pedro agora desfruta da ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridade do povo e anciãos. Ele reconhece que eles são autoridades do povo. Ele reconhece a autoridade terrena naqueles homens. Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo. Aqui ele já dá uma cutucada. Vocês estão com raiva de quê? A gente está sendo interrogado por quê? Porque um homem foi curado. Olha que coisa maluca. Às vezes a gente está tão envolto nas situações da nossa vida que a gente perde até a noção do ridículo. Esses homens parecem que perderam a noção do ridículo. Eles estão questionando aqueles homens. Em que poder? No nome de quem? Um homem foi curado. Um homem teve a sua vida transformada. E ele já está, então, nessa sua resposta, já, vamos dizer assim, empareda aquelas autoridades. Estão ali, acuados. Beleza, nós estamos aqui, essa é a linguagem, é a minha linguagem, tá? Linguagem contemporânea. Ele não disse beleza não, mas beleza, estamos aqui sendo julgados, sendo assediados de alguma forma. Mas qual o motivo? Beleza, estamos aqui porque um homem foi curado. Esse é o problema de vocês. O problema de vocês é porque vocês não querem que ninguém seja curado. O problema de vocês é esse. Então ele já responde de forma ousada. Diz o texto: a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado. Versículo 10. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel. E aí ele não se nega a responder a pergunta. Ele é claro, direto, objetivo, corajoso e destemido. Tomem conhecimento todos vocês. Você não quer saber em que poder nós fizemos isso? A pergunta lá em cima não é essa? Em que poder? Em nome de quem? Vocês querem saber? Nós fizemos isso em nome de Jesus Cristo,
para deixar claro, aquele que é de Nazaré, o Nazareno, para que não tenha, porque existiam muitas pessoas que tinham o nome Jesus naquela época. Eu estou dando o nome e a identificação, para que vocês saibam. Se não bastasse isso, ele diz assim, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Os irmãos conseguem imaginar a pancada que foi essa fala de Pedro na situação, no coração, na mente daqueles homens? Ele está dizendo assim, olha, sabe o nome de quem a gente fez isso? O nome do Senhor Jesus. Porque Ele tem poder, vocês não. Vocês mataram, Ele ressuscitou. É no nome dEle que nós fizemos isso. Ele que é maior do que vocês. Ele que tem mais poder do que vocês. Eu estou vendo agora um Pedro transformado. Parece o Pedro que quando uma empregada, uma serviçal da casa, disse, olha, eu conheço esse daí, ele andava junto. Eu não. Parece aquele Pedro medroso que negou a Cristo lá atrás, não. Mas qual é a diferença? O que foi que aconteceu na vida de Pedro? Ele foi transformado pela mensagem do Evangelho, ele foi revestido com o poder do Espírito Santo de Deus. E da mesma forma que aconteceu com Pedro, acontece comigo e com você. Nós precisamos ter a mesma postura na nossa vida. O Espírito que nos foi dado não foi espírito de covardia. Então, meu amado irmão, eu coloco diante de você nesse momento, você tem anunciado o Evangelho de Cristo, você tem pregado a palavra do Evangelho, você tem pregado a palavra da cruz, ela é o poder de Deus, você tem um poder dentro de você, você tem a capacidade de anunciar esse poder, e muitas vezes nós estamos nos colocando intimidados, nós estamos nos colocando acovardados. Não, nós precisamos dizer ao mundo que Cristo salva, nós precisamos dizer ao mundo que Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós precisamos dizer ao mundo que Cristo vai voltar, e que se as pessoas não entregarem a sua vida a Cristo, elas vão para o inferno, mas se elas entregarem a sua vida a Cristo, elas vão desfrutar da vida eterna. O que elas precisam é confessar a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, como nós um dia fizemos. Fale para os seus parentes, fale para os seus colegas de trabalho, eles vão rir de você, não tem problema. No trabalho o pessoal vai lhe chamar disso, daquilo, não tem problema, não há quem possa conter o poder de Deus, porque dentre aquelas pessoas que nós vamos falar, sempre vão existir aquelas que vão ser transformadas por essa palavra. Sempre vão existir aquelas que vão ouvir, e o Espírito Santo de Deus vai fazer uma obra nessa vida, nesse coração. Pregue a palavra, evangelize, fale do poder de Deus. E eu fecho a minha fala pensando aqui no versículo 11. Hoje eu não vou falar do 12. O 12 vai ficar para o próximo domingo, se Deus permitir. A mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho é o poder de Deus. Primeiro, porque nenhum poder humano pode contê-la. Segundo, porque ela é capaz de transformar. E terceiro, porque é através do poder de Cristo que a igreja é edificada e que a igreja é sustentada. Versículo 11. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. Meus amados irmãos, quem sustenta a igreja é Cristo Jesus. Eu já falei aqui em outra oportunidade, mas talvez todos não tenham ouvido, que eu conheci um pastor que um dia contou uma história. Ele foi para uma igreja lá numa cidade do interior, no sul do país, no Rio Grande do Sul. E ele, chegando lá, uma irmã da igreja, a igreja estava sem pastor por um tempo, disse assim: pastor, graças a Deus que o senhor veio para cá, porque eu estava carregando essa igreja nas costas. Aí ele disse assim: ô minha irmã, bota a igreja no chão, não precisa mais carregar a igreja nas costas, não. Algumas pessoas têm essa sensação, né? Tem esse sentimento de que a igreja é o que é por conta da gente. Faz o que faz porque eu sou. Irmãos, se eu morrer amanhã,
Suponhamos, eu morri amanhã. E não precisa bater não, isola, porque eu não tenho nenhuma dificuldade de morrer amanhã, eu já disse que eu vou estar num lugar incomparavelmente melhor. Não bloqueie não, viu, se Cristo quiser isso para a minha vida. Mas suponhamos que eu morri amanhã. Irmãos, a igreja vai seguir, vai chegar outro pastor, e depois de um tempo aí, eu não sei, aí vai depender de cada um, não vão nem mais lembrar do pastor de Gleito. Rei posto, rei morto, rei posto. A realidade da vida é essa, a vida segue. A vida segue, não é? Como é, mãe, aquele ditado que a senhora disse, feliz de quem vai e deixa... Tem um ditadozinho que minha mãe disse. Porque o morto foi-se embora, a gente chora. Isso, triste de quem morre, para o céu não vai, porque a nossa esperança é o céu. Se não tiver o céu, não vai ter nem a lembrança. A lembrança que vai ter é a lembrança, sei lá longe de um ou outro. Vai lá, vai no túmulo, vê se a placa está torta, né? Dá uma ajeitada, passa uma mão de cal lá, tira o mato que está... Mas a vida segue ou não segue? A gente tem a nossa dinâmica, irmãos. Isso aqui não é absurdo, não. É a realidade da nossa vida. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque a igreja, ela é construída sobre um alicerce, sobre uma base. E é isso que vai fazer toda a diferença na história dessa igreja. É o tipo de alicerce que nós estamos usando. E o alicerce da igreja, a pedra angular da igreja, é Cristo Jesus. Se você pega lá Apocalipse, a palavra às igrejas, lembra? Da Ásia, todas destruídas. Nenhuma existe mais daquelas igrejas. Porque em algum momento elas trocaram o alicerce. Em algum momento elas deixaram de compreender que Cristo é a pedra angular. Existe muita gente hoje que continua negando Cristo como pedra angular da igreja. Existem algumas formas de negar, né? Uma delas é essa que eu falei, quando nós achamos que são os homens que constroem, né? Quando nós achamos que é a nossa capacidade, que é a nossa inteligência. Irmãos, a igreja não é humanista, a igreja não é antropocêntrica, a igreja existe para a glória de Deus e ela é cristocêntrica, ela está fundada, ela tem como pedra angular, pedra de esquina, ou seja, o alicerce mais importante, Cristo Jesus, ele é o cabeça da igreja. Então, qualquer igreja que por aí se chama igreja, que nega esta realidade, ela está fadada ao fracasso. Nós temos dentro das igrejas evangélicas, tanto norte-americanas, europeias, no Brasil também, uma terrível influência da chamada teologia liberal, que se apresenta de várias formas, tem várias faces. E muitas igrejas sucumbiram ao liberalismo teológico. Sabe qual é a realidade da história dessas igrejas? Fecharam, se acabaram. Porque assim, se eu quero atrair o jovem, e para atrair o jovem eu vou botar um barzinho na igreja, para no sábado a gente se divertir, vai chegar um momento que o jovem vai dizer aqui, epa, peraí, por que eu ir para o barzinho na igreja se eu posso ir para o barzinho? Qual a diferença? Perde o sentido. Eu vou para o barzinho, já que é para ir para o barzinho. O da igreja até vai ter mais restrição, mas eu estou passando a mensagem, não, vai lá, faz o que você quiser da sua vida. É o humanismo. É o homem no centro, é agradar o cliente, é agradar a pessoa. Todas as igrejas que seguiram esse caminho, sabe qual é o diagnóstico? No primeiro momento, enche. Que maravilha, todo mundo ali agradado. Não tem a igreja modinha, irmãos, do momento, não é? Enquanto eu for pastor, as igrejas que eu pastorear, vai ser difícil ser do momento, modinha, porque eu não embarco desse negócio. Eu sofro ali com 10 fiel, mas eu quero os 10 fiéis construídos sobre a rocha, sobre a verdade. Nós não podemos negociar a verdade da palavra de Deus
e nós não podemos nos desfazer dos alicerces fundamentais da igreja ou da pedra angular. Nós negamos essa pedra angular e negamos a Cristo como fundamento da igreja quando o humanismo passa adiante. Quando nós colocamos outras pessoas, os romanistas fazem isso. Eles dizem que essa pedra angular é Pedro. Essa não é uma verdade contida na palavra de Deus. Na realidade, irmãos, o romanismo não subsiste ao próprio Pedro. Porque Pedro, na sua carta, diz que a pedra angular é Cristo. Olha que coisa maluca. Pedro está dizendo que a pedra é Cristo. E tem gente dizendo que a pedra é Pedro. Na realidade, há uma confusão exegética. Pedra e Pedro é a mesma palavra. Pedro é pedra e pedra é Pedro. A exegese equivocada está baseada naquele momento em que Jesus pergunta, né, a Pedro e tal, e depois assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí alguns dizem assim, sobre este Pedro, porque Pedro é pedra e pedra é Pedro. Mas a expressão de Cristo ali, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ele está se referindo, sabe ao quê? A confissão que Pedro fez. O que diz que eu sou? Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz assim, sobre essa pedra, sobre esta afirmação, eu vou edificar a minha igreja. Que afirmação é essa? A igreja está construída em cima da verdade que Cristo é o Filho do Deus vivo, é o Verbo que se fez carne, que veio ao mundo, habitou entre nós, que deu a sua vida por nós, que foi morto, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi morto e crucificado, mas hoje, ressurreto, está assentado à direita de Deus Pai, de onde há de julgar vivos e mortos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Cristo é a pedra angular da igreja. O poder da cruz se revela, então, hoje. Já demorei demais aqui nessas 3 características. No próximo domingo a gente conclui, se Deus assim nos permitir. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos